Atualmente, a situação interna do Irã está indo muito mal. Agora, as pessoas nem conseguem comer direito. O preço dos alimentos aumentou em impressionantes 130%. Hoje, vamos analisar esse assunto com mais detalhes. Vamos ver agora. Atualmente, a guerra no Oriente Médio continua. Embora mencionem cessar-fogo, os Estados Unidos e o Irã seguem em combate. Mas o problema é que a situação interna do Irã está piorando muito. Atualmente, os preços no Irã subiram bastante. Acho que seria bom dar alguns exemplos. O salário mínimo mensal no Irã atualmente é de 160 milhões de reais. O valor parece muito alto. Segundo dados do Banco Central do Irã, divulgados em maio, os preços do leite, queijo e ovos aumentaram 161% em relação ao ano anterior. O óleo de cozinha subiu 267% e os produtos cárneos aumentaram 176%. Hoje, o cordeiro custa 22 milhões e a carne bovina 15 milhões de reais por quilo, enquanto o salário mínimo mensal é de 150 milhões de reais, como já mencionei. Se você trabalhar o mês todo e comprar um quilo de cordeiro, gastará 1/7 do seu salário. Na Coreia, o salário mínimo mensal é cerca de 2,15 milhões de won. O cordeiro custa cerca de 300 mil won, o quilo, e a carne bovina 210 mil. Muito caro, não acha? Por isso, os preços dos alimentos subiram tanto que a demanda por carne caiu cerca de 50% em relação ao ano anterior. Relatos da mídia apontam que muitos no Irã enfrentam deficiência de proteína e desnutrição entre crianças e adolescentes. Por causa disso, os iranianos estão consumindo principalmente alimentos que dão mais sensação de saciedade, como macarrão, batata, cebola e pão. Carnes, peixes e frutas viraram artigos de luxo no Irã. Por exemplo, um pacote de queijo custa hoje 2 milhões de reais. Muitas pessoas estão sobrevivendo apenas com pão e queijo atualmente. E mesmo comprando só pão e queijo, dizem que é preciso gastar todo o salário do mês só com alimentos. Mesmo sem impostos, roupas, hospital ou aluguel, só a comida já consome todo o salário do mês. Essa é a situação atual. O aumento de preços não afeta só os alimentos. Entre 21 de março e 20 de abril, a inflação anual chegou a 73,5% em relação ao ano anterior. Atualmente, a inflação no Irã está entre as mais altas do mundo. Por causa disso, as condições de vida da população estão piorando ainda mais. Morador de Teherã afirmou que até março comprava certos produtos, mas agora os preços subiram tanto que não consegue mais. Os Estados Unidos também mostram sinais de querer ampliar esse descontentamento interno. Recentemente, ataques aéreos dos Estados Unidos ao sul do Irã atingiram não só instalações militares, mas também instalações ligadas aos recursos hídricos. Um caso representativo é a cidade portuária de Sirik. Devido aos ataques aéreos dos Estados Unidos, 2 reservatórios de água na região de Sirik foram danificados, o que causou problemas no abastecimento de água potável para os moradores das áreas próximas. Autoridades locais relataram que dezenas de milhares estão sem acesso estável à água potável. Esses ataques se destacam porque o Irã já é muito vulnerável à escassez de água. O Irã sofre há anos com seca e esgotamento das águas subterrâneas. Em 2025, enfrentou a pior seca em décadas, causando falta de água em várias regiões. Na época, em algumas regiões, o fornecimento de água potável foi limitado ou até mesmo interrompido, causando grandes prejuízos também à produção agrícola. Nesse processo, o acúmulo de insatisfação dos moradores acabou se espalhando gradualmente para questões políticas. As críticas cresceram porque nem a água era fornecida de forma estável, sendo essa insatisfação apontada como um dos principais motivos dos grandes protestos anti-governo de 2026. Especialmente nas cidades do interior e nas áreas rurais, a crise econômica e a escassez de água ocorreram ao mesmo tempo, fazendo com que as críticas ao governo se espalhassem rapidamente. Atualmente, com os ataques aéreos dos Estados Unidos se estendendo até as instalações de recursos hídricos, o governo iraniano está enfrentando uma nova pressão. O problema da escassez de água é algo que os moradores sentem imediatamente no dia a dia, ao contrário da escassez de alimentos ou do aumento dos preços. A instabilidade no abastecimento de água potável aumentará a insatisfação dos moradores. O governo iraniano afirma que os Estados Unidos não só pressionam militarmente, mas também causam instabilidade social e condena os ataques a instalações de recursos hídricos. O desemprego está muito grave e o mercado de trabalho iraniano foi fortemente impactado nos últimos 2 ou 3 meses. Com a guerra e a crise econômica, muitas empresas enfrentam dificuldades e demitem funcionários por não conseguirem suportar a situação. Segundo estimativas locais, cerca de 1 milhão de pessoas perderam seus empregos diretamente por causa da guerra.
Considerando trabalhadores de empresas parceiras e setores ligados, estima-se que cerca de 1 milhão perderam o emprego indiretamente. O Irã bloqueou a internet para conter a opinião pública contra o governo, e nesse período, muitos negócios online tiveram que fechar. Cerca de 10 milhões de empregos foram afetados, pois o desemprego ocorreu de forma abrupta em poucos meses, não ao longo de anos. Para as empresas, ficou difícil arcar com custos trabalhistas devido a problemas no fornecimento, queda na produção e retração do consumo. As demissões seguem na manufatura, distribuição, transporte, serviços e afetam especialmente pequenas e médias empresas, que enfrentam grande dificuldade. O bloqueio da internet afetou fortemente lojas virtuais, empresas de e-commerce e trabalhadores online, que ficaram meses sem operar normalmente. Pequenos empresários e autônomos fecharam negócios ou demitiram funcionários pela grande queda nas vendas. O fato de que não estão sendo criados novos empregos, devido à retração de toda a atividade econômica, também aumenta a preocupação. Com o rápido aumento do número de desempregados, o peso social também está crescendo rapidamente. As famílias que perderam renda são obrigadas a reduzir o consumo, e essa diminuição no consumo leva novamente à queda do faturamento anual. A estagnação econômica piora com a repetição desses fenômenos, afetando principalmente jovens e pessoas de baixa renda. O custo de vida continua aumentando, mas os empregos estão desaparecendo, o que faz crescer ainda mais a insegurança em relação ao futuro. O maior problema é o futuro, pois a incerteza sobre a economia iraniana ainda é grande. A recuperação dos danos da guerra ainda não começou de fato, e as atividades comerciais e industriais também não voltaram ao nível normal. Se essa situação se prolongar, é possível que o número de desempregados aumente ainda mais. Especialistas em economia alertam que o desemprego atual pode não ser temporário e se tornar um dos maiores desafios para a economia iraniana nos próximos anos. Para evitar a crise, o governo iraniano concede mensalmente subsídios em dinheiro e vales eletrônicos para lojas específicas, mas a população reage friamente. Isso porque o valor do auxílio atualmente concedido é de apenas cerca de $10 por pessoa por mês, o que equivale a aproximadamente 15.500 won sul-coreanos. Com os preços dos alimentos disparando de dezenas a centenas de por cento em poucos meses, há críticas de que esse valor de auxílio é insuficiente para aliviar o peso do custo de vida. Muitas famílias gastam quase todo o auxílio em poucos dias comprando alimentos. O governo do Irã reconhece esse problema. As autoridades afirmaram que estão considerando aumentar os subsídios e implementar medidas de apoio adicionais. No entanto, as limitações práticas são muito grandes. Atualmente, o Irã está sofrendo grandes impactos nas exportações de petróleo e na importação de mercadorias devido ao bloqueio marítimo e às sanções dos Estados Unidos. Antes, o petróleo era a principal receita do país. Mas os lucros caíram muito e a arrecadação do governo está em queda. Mesmo querendo ajudar a população, faltam recursos para isso. Especialmente do ponto de vista do governo, há ainda o custo da reconstrução dos danos causados pela guerra, a restauração da infraestrutura confirmada, a reconstrução das instalações industriais, o apoio aos desempregados e as medidas para estabilizar os preços são todas áreas que exigem um orçamento enorme. A desvalorização da moeda gera preocupações de que mais investimentos do governo aumentem a pressão inflacionária. Por isso, embora reconheça a necessidade de ampliar o apoio, o governo enfrenta dificuldades na execução real dessas medidas. Nesse contexto, a liderança iraniana está atribuindo a responsabilidade pela crise econômica aos Estados Unidos e a Israel. O presidente Massoud Pezeshkian afirmou recentemente que está ciente do aumento dos preços e das dificuldades de vida, mas apontou como principais causas da atual crise econômica a guerra e as políticas de pressão econômica promovidas pelos Estados Unidos e Israel. Altos funcionários do governo afirmam que a situação econômica do país é resultado de ataques externos e pedem união. A mídia da Guarda Revolucionária do Irã faz declarações parecidas. Eles definiram o recente aumento acentuado dos preços não como um movimento natural do mercado, mas como resultado da pressão econômica exercida pelos Estados Unidos e Israel. Alguns meios de comunicação afirmam que, como os Estados Unidos e Israel não conseguiram atingir plenamente seus objetivos militares, estão expandindo o campo de batalha para a frente econômica. Em especial, destacam que o bloqueio das exportações de petróleo, o bloqueio marítimo e as sanções financeiras estão levando ao aumento dos preços dos alimentos e à queda acentuada do valor da moeda, pressionando diretamente a vida do povo iraniano. No Irã, ainda há debate sobre as causas da crise econômica, enquanto governo e mídia estatal culpam a pressão externa e buscam manter o apoio popular. O ponto mais importante a ser observado aqui é a possibilidade de protestos anti-governo. Na verdade, o Irã já é um país que passou por vários protestos em grande escala contra o governo. No passado, as questões econômicas também foram uma das principais causas dessas manifestações.
O aumento dos preços, o desemprego e o acúmulo de insatisfação com as dificuldades financeiras fizeram com que mais pessoas saíssem às ruas. No entanto, avalia-se que a situação atual está ainda pior do que naquela época. Atualmente, estamos vendo um aumento drástico nos preços dos alimentos, crescimento do desemprego e desvalorização da moeda ocorrendo ao mesmo tempo. Além disso, com a prolongação da guerra, o descontentamento dos cidadãos continua a aumentar. Em especial, o fato de que os problemas diretamente ligados à subsistência não mostram sinais de solução é apontado como um fator de preocupação. De fato, alguns especialistas alertam que, se a situação econômica piorar ainda mais, há possibilidade de grandes protestos voltarem a acontecer. E mesmo que a guerra termine, esses problemas econômicos não serão resolvidos em um curto período de tempo, então podem continuar sendo um problema mesmo após o fim do conflito. O governo iraniano também está bem ciente desses riscos. O motivo pelo qual o governo iraniano está investindo tanto em apoio à subsistência da população e no controle social atualmente é justamente para evitar a disseminação do descontentamento interno. Se os preços continuarem subindo e o desemprego aumentar, problemas econômicos podem virar questões políticas. Análises indicam que a principal preocupação da liderança iraniana é a insatisfação interna, não ameaças militares externas.